Eduardo Bolsonaro não está tendo uma boa semana. Além de estar perdendo a ajuda de Trump, ganhou 2 derrotas do presidente Hugo Mota, que resolveu trabalhar e fazer nada mais que sua obrigação. Veja essa análise perfeita do Abrúcio. Agora olhando para as nossas questões aqui no Brasil, mas que estão muito conectadas com muito do que está acontecendo no governo de Donald Trump, com um personagem também nesse centro de tudo, que é o deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado federal brasileiro, que está nos Estados Unidos, acumulou 2 derrotas com a mesma justificativa: conduta incompatível com a natureza do cargo. Vamos a essas 2 derrotas. A primeira: o Conselho de Ética da Câmara abriu um processo para cassar o mandato dele e o presidente da casa, Hugo Mota, aí eu vou para a segunda derrota, negou a indicação de Eduardo Bolsonaro para ser líder da minoria e assim continuar nos Estados Unidos sem levar falta. Lembro aqui que o filho do ex-presidente foi denunciado ontem pela Procuradoria-Geral da República por coação da Justiça por aquelas sanções americanas em represália ao julgamento da trama golpista. O deputado Eduardo Bolsonaro não está em território nacional, como nós todos sabemos. Também a Câmara não foi comunicada previamente sobre a sua saída do país. Então, por esse critério técnico, é incompatível a sua assunção à liderança da minoria aqui na Câmara dos Deputados. Essa é uma regra que vale para o deputado Eduardo Bolsonaro e vale para todos os deputados, inclusive para mim, a todo o tempo, seguindo o regimento interno da Câmara dos Deputados, que é quem deve balizar sempre as decisões do presidente da Casa. Fiquei aqui pensando, refletindo, queria te ouvir sobre a situação do Eduardo Bolsonaro e principalmente a postura do presidente da Câmara, Hugo Mota, porque parece que ficou um pouco sem ter mais o que fazer, né? A não ser fazer o seu trabalho. Fazer o que tinha que fazer, né? Deixar o Conselho de Ética trabalhar e não permitir uma indicação absurda como essa de um deputado nessas condições nos Estados Unidos ser líder de qualquer grupo político que for no Congresso Nacional. Parece que aquela cassação de ontem, essa é a minha pergunta, se a cassação, eu já me antecipando aos fatos, se essa denúncia de ontem do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo pela Procuradoria-Geral da República por coação, em função do seu comportamento no mesmo país chamado Estados Unidos, isso deu uma forcinha pro Hugo Mota tomar alguma atitude de fato e deixar a coisa andar. O deputado Eduardo Bolsonaro se torna a cada dia que passa mais tóxico para o sistema político e para a sociedade brasileira. Ele optou em fazer uma campanha nos Estados Unidos, uma pressão do governo americano contra o Brasil para salvar seu pai, Jair Bolsonaro, mas o resultado, na verdade, Aline, é um resultado que está prejudicando o Brasil e prejudicando cada vez mais gente no Brasil. Empresas prejudicadas, trabalhadores prejudicados e o sistema político com medo desse processo, dessa bola de neve que Eduardo Bolsonaro criou, porque era para punir o ministro Alexandre de Moraes e assim salvar o pai. Não, puniu um monte de ministros do Supremo, puniu mais gente, foi espalhando pelo sistema político, burocrático. E agora, na verdade, com a tentativa do presidente da Câmara de fazer uma anistia, que não é anistia, dizem eles, é uma dosimetria, Eduardo Bolsonaro de novo se coloca contra a Câmara. Acho, Aline, que isso é mais importante do que o processo que a PGR colocou na rua. Porque era uma salvação para a Câmara. A Câmara fez um casamento perverso entre a PEC da impunidade, da bandidagem, deem o nome que quiserem, com a anistia. Esse casamento foi rechaçado enormemente pela população brasileira, por mais de 80% da população brasileira, segundo uma pesquisa que saiu hoje. Ora, o deputado Hugo Mota, o presidente da Câmara, para tentar sair dessa armadilha, que na verdade ele próprio criou essa ideia de uma dosimetria, de uma mudança na ideia de anistia, e o primeiro a colocar uma bomba contra isso foi quem? Eduardo Bolsonaro. Portanto, boa parte do sistema político percebeu que Eduardo Bolsonaro é uma bola de neve tóxica que não vai ter fim e no fundo prefere tentar salvar seu pai, independentemente das consequências que possa trazer. Chegou um ponto em que o Centrão já não quer mais Eduardo Bolsonaro, a sociedade não quer mais. Na verdade, Eduardo Bolsonaro é o maior aliado como inimigo dos seus opositores. Então, nesse ponto, eu acho que a chance dele ser cassado, principalmente por conta das faltas, acho que o Conselho de Ética vai tentar jogar o máximo possível, o mais longe possível isso, cresceu enormemente. E mais, como a anistia que ele gostaria, aquela anistia irrestrita, tal como a PEC da bandidagem restrita, não vai ser aprovado. Não sendo, a pressão que Eduardo Bolsonaro fará com o governo americano é para punir o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Aí já não tem mais salvação. E pior, né, Aline, que rolou química entre o presidente Trump e o Lula. E aí Eduardo Bolsonaro parece que, digamos, perdeu parte do poder que lhe criava, na verdade, mais toxicidade do que força. Imagino que a careta que o Eduardo Bolsonaro deve ter feito foi mais feia, pior do que a que o Marco Rubio fez, secretário americano lá
da plateia quando viu o Trump falar que tinha um encontro marcado já com o Lula na semana que vem, viu, Abruzzi? Já pra também finalizar e emprestar uma analogia feita por você, da bola tóxica que representa hoje Eduardo Bolsonaro na sua avaliação, parece que tá todo mundo empurrando essa bola pra fora de campo. Sai daqui, mas ninguém ainda deu aquele chutão que a bola vai e não volta mais, né? Mas você acha que esse chutão vai acontecer? Eu acho que esse chutão vai acontecer em algum momento, mas não vai se livrar por completo da figura Eduardo Bolsonaro, porque ele já não tem mais saída. Ele já tá no precipício. E, portanto, ele vai tentar continuar a pressionar o Brasil, vai tentar ser candidato a presidente, vejam só, por algum partido pequeno e vai atazanar o país. Só que vai perder boa parte do apoio, mas não vai sair desse jogo suicida porque, digamos, não tem mais como voltar. Este é o problema do Eduardo Bolsonaro. Ele escolheu um caminho que ou lhe dava a vitória completa ou a derrota completa. Não tem um meio termo no caminho tóxico que o Eduardo Bolsonaro escolheu.